Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a estudar sobre porcentagem e juros, tá bom? No decorrer desse mês de vocês vão ver a porcentagem, vão ver juros simples e vamos ver um pouco de ambos, tá? Na aula de hoje a gente vai ver sobre porcentagem, certo? Então vamos lá, vamos começar. Porcentagem e juros. A definição de porcentagem. Porcentagem, ela é uma razão, como nós já estudamos, que é a comparação entre dois números em formato de uma divisão, certo? Ela é uma razão que possui o consequente, ou seja, o número de baixo, 100. E nós utilizamos o símbolo por 100, tá? Esse símbolo significa por cento, certo? Nós vamos ver muito essas três palavrinhas ou essas nomenclaturas durante esse mês, que seria o símbolo por cento, que no caso eu botei como exemplo aqui 30%, a palavra taxa percentual, que nós vamos calcular muita taxa percentual, e juros, que nós vamos ver juros simples e juros compostos, certo? A razão centimal. O que é a razão centimal? A razão centimal, ela nada mais, nada menos do que é uma razão onde o consequente dela, ou seja, o número de baixo dela é sempre 100. Nós podemos ver aqui nos exemplos abaixo. Nós temos aqui a fração 25 sobre 20 avos. Quando nós efetuamos essa divisão, nós temos por resultado 1,25. Transformando ela numa razão centimal, ficaria como? Ficaria 125 sobre 100. Por quê? Como é que eu transformo? É só observar. Ó. Quantas casazinhas tem após a vírgula? 2. Então sempre vai ter 2 zeros embaixo. Você coloca 1 e 2 zeros embaixo. Tranquilo? Aqui nós vemos um outro exemplo. 20 dividido para 250. 20 dividido para 250 é igual a 0,08. Que é igual a 8 sobre 100. Tá? Nós podemos ter a razão centimal, no formato de porcento. Certo? Aqui nós temos 1% já. Transformando ela em razão centimal, é igual a 1 sobre 100, certo? Essa daqui é a mesma coisa, todos são iguais, são a mesma coisa, tá bom? Aqui nós temos o exemplo também com 25%, certo? Tranquilo? Então, razão centimal, ela é uma razão onde o consequente, ou seja, o número de baixo, ele é 100, certo? Não esqueçam disso. Um lembrete importante. A preposição de pode indicar uma operação de multiplicação na solução de problemas de porcentagem. O que é que isso quer dizer? Vamos ver num exemplozinho mais prático. Ó, Maria paga 4.500 de aluguel e esse aluguel ele vai sofrer um reajuste de 15% devido à inflação. Ele quer saber quanto ela vai pagar de reajuste, tá? Então, nós vamos calcular da seguinte forma. Vamos pegar o valor que nós temos, 4.500, valor total. Que ele quer saber quanto é 15% de 4.500, que é o reajuste que ela vai sofrer. Então, vamos organizar mais bonitinho aqui. Ele quer saber quanto é 15% de 4.500. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos primeiro transformar esse 15% em uma razão centesimal. Tá? Centesimal. Perdão. Em uma razão centesimal. Então vai ficar 15 sobre 100. Sempre, quando vocês verem por cento, é sempre um número sobre 100. Certo? O dia ele representa a operação de multiplicação. Então nós colocamos um vezes 4.500. O denominador de todo número natural é sempre 1. Então aqui nós temos agora uma operação, uma multiplicação entre duas razões ou duas frações. Tá? Aqui eu posso simplificar, certo? Quando eu tenho o 100 aqui no denominador e um número que é múltiplo de 100,
aqui em cima, eu posso só cortar. Por exemplo, quantos zeros eu tenho aqui embaixo? 2. Corto. Vou simplificar. Tá? E agora é só multiplicar. De cima por de cima. De baixo por de baixo. Quinze vezes 45 é igual a 675. 1 vezes 1 fica 1, que é a mesma coisa que 675. Tá? Então, portanto, ela vai pagar 675 reais. Certo? Vamos lá, recapitulando. Nós vemos as informações, ó, que ela paga de aluguel 4.500, certo? E vai sofrer um reajuste por conta da inflação de 15%. Então nós queremos saber quanto é 15% de 4.500, certo? Transformamos a porcentagem em uma razão centesimal, que está aqui. Simplificamos essas duas. Vai ficar mais fácil da gente calcular. Ficou 15 vezes 45. 15 vezes 45 é igual a 675. E embaixo ficou 1 vezes 1, que é igual a 1. Portanto, ela vai pagar de reajuste mais 675. Então vai aumentar no aluguel dela mais 675. Certo? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou apagar o quadro para a gente ir para o próximo conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos voltando para cá para o conteúdo de porcentagem, certo? As formas que vocês podem encontrar a porcentagem vai ser essas três maneiras. A forma percentual, 30%, ou por exemplo, poderia ser 20% ou 25%, tá? Tanto faz. A forma fracionária, que seria a razão centesimal, tá? A mesma coisa. A forma decimal, vocês podem encontrar de várias maneiras também. E são essas três. Nós usamos muito para calcular a porcentagem a regra de 3 simples, que foi o conteúdo do mês passado que nós vimos. Aqui nós temos um exemplo. Todos os operários de uma construtora faltaram após um feriado. Se 13 operários representam 20% do quadro de funcionários, quantos funcionários a construtora tem? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é montar aquele quadrozinho. Nós sabemos que 20% corresponde a 13 funcionários. 100% corresponde a quanto? Não sei, estamos chamando de X. Aqui vai ser diretamente proporcional, tá? Porque, ó, se aqui vai aumentar de 20 para 100, então a quantidade de funcionários também vai aumentar, então, diretamente. Por ser diretamente, nós só multiplicamos em formato de X. Certo? Vai ficar 20x é igual a 13 vezes 5. Multiplicando isso aqui vai dar 20x é igual a 1.300. Meu 20 ele está aqui multiplicando. Quando eu passar por ele por outro lado, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 1.300 dividido para 20. Eu vou simplificar, cortar o zero em cima e o zero embaixo, certo? Isso aqui eu posso fazer. Aqui tem a divisão, só cancelar os zeros, tá? Aquela dicasinha que eu dei para vocês. Então agora é só dividir. 130 dividido para 2. O valor de x aqui, eu vou trazer esse valor bem para cá.
x ele vai ser igual a 65, certo? Quando você efetuar a divisão, vai dar que o valor de x é 65. Agora vamos para o outro conteúdo. O aumento ou redução de porcentagem nas operações de mercadoria. Tá? Nós vamos encontrar essas duas fórmulas e tem uma terceira fórmula que a gente vai encontrar também. E outras maneiras de se calcular que a gente vai ver tudo nesse vídeo. A primeira forma é ver quanto custou o preço de uma venda. Vamos supor que eu tenho uma televisão para vender, eu comprei ela por um preço e eu quero lucrar, eu quero ganhar um dinheiro a mais, assim, né? Então, essa forma aqui nós identificamos, V, o preço de venda, C, o custo que eu comprei esse produto, e L, o lucro, tá? Então, nós temos que V, a venda, vai ser igual a quanto me custou mais o lucro. Certo? Vamos para um exemplo. Aqui veio para descobrir o lucro, tá? O lucro é igual ao preço de venda mais o custo menos o custo que eu comprei. Então, vamos lá. Por exemplo, o Ronaldo comprou um computador por R$ 1.800 e deseja vendê-lo com um lucro de 20%. Guardem essas informações, elas estão destacadas porque é importante. Qual será o valor da venda do computador? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o lucro. Para me saber o lucro aqui é simples. Eu tenho que saber quanto corresponde 20% de 1.800. Então vamos lá. 20% de 1.800. Vou trazer bem para cá para me calcular aqui. Primeiro eu vou transformar o 20 em uma razão centesimal. Certo? Vezes 1.800. O denominador de todo número natural é 1. Aqui, ó, 1.800 é múltiplo de 100. Eu só posso cancelar os zeros aqui. Por quê? Porque quando eu multiplicar 18 vezes 100, dá 1.800. Vai ficar 18 vezes 20. 1 vezes 1 é 1. Qual é o resultado aqui? 20 vezes 18 vai dar 360. Certo? Então o lucro foi de 360 reais. Agora é só aplicar na fórmula. V, eu não sei o valor. Quanto custou? Eu sei que custou 1.800. Mais o lucro. Quanto é o lucro? 360. Somando isso aqui, vai dar quanto? Ó. 0 com 0. Nada, 6. 3 com 8 dá 11. Vai 1. Isso 2. Então, portanto, o preço aqui ele vai ser de 2.000. O preço vai ser de R$2.160. Tranquilo? Essa é uma das maneiras, que no caso é quando somamos o lucro, quando acrescentamos o lucro. A outra maneira que vamos ver agora é com a forma de multiplicação, para utilizar para descobrir o valor da venda dessa mesma coisa, que nós utilizamos uma fórmula. Tem outra fórmula que dá para utilizar para descobrir o preço de venda, certo? Depois nós vamos ver quando é desvalorizado o produto, quando é feito um desconto, por exemplo, ou um prejuízo que você tem. Aí se usa outra forma para calcular. Vou dar uma pausa no vídeo, apagar o quadro e a gente retoma, certo? Então vamos lá, galera, retomando. Nós temos agora pelo fator de multiplicação, identificado pela sigla FI. Nós temos que 100 mais a taxa, na forma de decimal, tá? Ela vai dar o resultado. Vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ó.
é o 100, 5%, mais a taxa, que é 20%, no exemplo anterior. Vai ficar igual a 120%. Nós transformamos essa taxa na forma decimal, fica 1,20. Aí é só você multiplicar agora que você descobre o valor da venda. Tá? 1.800 vezes 1,2, que é a mesma coisa que 1,20, vai dar 2.160. Tranquilo? Para prejuízo, desconto e redução, nós usamos essa fórmula, que o C é o preço de custo à vista, quanto você vai pagar à vista. O V representa o preço da venda a prazo e o D o desconto. Tá? Como um exemplo, um relógio custa R$170 e na compra à vista ele vai ter um desconto de 10%. Certo? Vamos marcar aqui as informações. 10%. Quanto custará o relógio na compra à vista? Que eu já fiz o cálculo, para ele ficar mais fácil, eu vou explicar para vocês. Primeiro, nós pegamos, vamos descobrir quanto é esse desconto, tá? Então, nós transformamos, primeiro, 10% numa razão centesimal, tá? E vamos simplificar. Porque eu posso simplificar em cima e embaixo. Tem um zero em cima? Tem. Tem um zero embaixo? Tem. Então, eu cortei. Vai ficar 10 aqui e aqui fica 1. Certo? Tem um zero aqui? Tem. Tem um zero aqui? Tem. Porque se eu multiplicar 17 vezes 10 vai dar 170. Então eu posso simplificar também. Cortei. Então foi embora os dois zeros do 100. Vai ficar 1 sobre 1 vezes 17. Vai ser igual a 17. Então o desconto é igual a R$17. Você só joga na fórmula agora. C é igual ao valor a prazo menos o desconto, vai dar igual ao valor à vista, que vai ser pago R$153, certo? Você paga R$153. Na forma de fator de multiplicação também dá certo. Nós fazemos 100 menos a taxa percentual, desconto, certo? Então vamos lá, 100 menos 10%, porque aqui o nosso exemplo é 10%, vai dar igual a 90%. Transformarmos isso na forma decimal. Então fica 0,90 ou 0,9. Tranquilo? E agora é só calcular. Valor a prazo também é a multiplicação. Você vai fazer a multiplicação da sua taxa percentual do desconto na forma de forma decimal, vezes o preço que você vai pagar, ia pagar se fosse a prazo. Que também vai dar o resultado da compra à vista. Tranquilo? Foi isso a aula de hoje. Um forte abraço para vocês. Vou orientar uma atividade para vocês. E bons exercícios e bons estudos até a próxima aula, certo? Tchau!